em homenagem aos nossos entes queridos que já faleceram? Muito bem. Você sabe como começou o dia de finados? Esse é o objetivo deste nosso vídeo hoje. Antes eu quero somente lhe pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite esse vídeo, dê um toquezinho aí onde tem inscreva-se e depois do vídeo dê o seu like. Vai ser muito importante para que a gente possa continuar esse projeto de falar as coisas da nossa Igreja Católica, de falar as coisas da fé, as coisas do dízimo e as coisas de todas as pastorais. Muito bem. Feito isso, já deu seu like? Então vamos lá. Dia de finados, dia dos mortos, dia dos fiéis defuntos. Dia 2 de novembro, a Igreja Católica celebra, honra os mortos, os nossos entes queridos que já passaram por essa vida. O dia de finados surgiu na abadia beneditina de Cannes, na França, no século X. O abade Odile de Cannes, o Santo Odilon, ele era um abade francês e foi responsável por diversas reformas no sistema religioso daquela época. Na abadia, ele pedia aos monges que orassem pelos mortos. A sugestão do abade resgatava um dos princípios mais importantes da Igreja Católica, a ideia de que quem já se foi está no purgatório, passando por um processo de purificação para se encaminhar ao paraíso. Então, segundo o catolicismo, no purgatório, as almas precisam das orações dos vivos para interceder em nome delas. Apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, quando visitavam os túmulos dos mártires perseguidos pelo Império Romano nas catacumbas subterrâneas de Roma. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, aqueles que já estavam esquecidos. No século XIII, essa data, 2 de novembro, passa a ser oficialmente celebrada, um dia após a festa de Todos os Santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição. Se você abrir o livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 12, você vai encontrar a seguinte passagem. Pois bem, quando orava tu e Sara, eu apresentei o memorial da vossa prece na presença da claridade do Senhor. Da mesma forma, fiz quando tu sepultava os mortos. Se você abrir o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 18 a 20, você vai encontrar lá. Está aqui para a Bíblia Sagrada. Vamos pegar lá. No capítulo do livro de Jó, você vai encontrar a seguinte passagem. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então ele levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrando-se em oração. Se você abrir o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 32, você vai encontrar o seguinte, está aqui Mateus. É uma passagem muito significativa, Jesus dizendo: mesmo que alguém falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Se você abrir o livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46,
você vai ler o seguinte. Vamos ler aqui Macabeus. Depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agir assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e em vão orar pelos mortos. Mas, considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, que eram santos e piedosos no seu modo de pensar, eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que esses pecados fossem absolvidos. E essa prática é suportada há quase 2.000 anos. Se você abrir o Salmo 24, você vai encontrar o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos puras e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esses são os primeiros versículos do Salmo 24, oração bíblica presente na liturgia católica para o dia de finados, 2 de novembro, quando se celebram os mortos. Nesta data, é comum que o Papa faça uma cerimônia na cripta do Vaticano. É um dia de celebrar as vidas de todos os fiéis falecidos. Para nós católicos, é um dia de penitência e recolhimento. Lembro que na minha casa, a minha mãe e a minha avó não deixavam nem mesmo se ligar o rádio e nem a televisão. Era um tempo de silêncio interior e exterior. Um dia para recitar o Salmo 24. Mas celebrar os mortos não é uma coisa antropológica. Desde o Cro-Magnon, ou seja, das primeiras populações dos Homo sapiens, existe essa prática de ter os ritos funerários e a expectativa de uma vida além túmulo. E não é à toa que a liturgia católica, o dia de finados, sucede o dia de Todos os Santos, celebrado ontem, 1º de novembro. O martirológico romano, o calendário oficial da Igreja, explica ambas datas. Na solenidade de Todos os Santos, se faz uma honra a todos que estão com Cristo na glória. Na mesma celebração festiva, a Santa Igreja, ainda peregrina sobre a terra, venera a memória daqueles cuja companhia alegra os céus, para que se estimule com o seu exemplo, se conforte com a sua proteção e com eles receba a coroa do triunfo na visão eterna da divina majestade. É o texto do dia de Todos os Santos. A Igreja, Mãe piedosa, quer interceder diante de Deus pelas almas, por todas as almas que nos precederam, marcados com o sinal da fé e que agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos desde o princípio do mundo, cuja fé só Deus conhece. Um outro santo muito importante para o dia de finados é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, muito antes da Igreja Católica institucionalizar o dia de finados, Santo Agostinho lançou um livro
que deu as bases para o Dia dos Mortos. Trata-se do livro De Cura pro Mortis Gerenda, um livro do ano de 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona, o nosso queridíssimo Santo Agostinho. Essa obra trata do culto devido aos mortos. É uma preciosidade com verdadeiras pérolas do maior teólogo da nossa igreja. Conforme escreveram estudiosos da fé católica, especialmente Carlos Martim Nabeto, que é especialista em direito canônico, nessa obra, Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela nossa igreja. Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos, antiquíssimo testemunho do purgatório, ainda que tal palavra não apareça nesse livro, a possibilidade da aparição dos mortos aos vivos por meio do ministério dos anjos ou por permissão direta de Deus. A oração dos santos falecidos a nosso favor, o dia que a igreja dedica a todos os falecidos, dia de finados. Uma celebração de finados, de certa forma, está implícita no seguinte trecho do livro, o que sugere que, mesmo longe de ter sido formalizada e oficializada pelo rito católico, já se faziam orações aos mortos em geral em data específica. A igreja tomou para si o encargo de orar por todos aqueles que morreram dentro de uma comunhão cristã e católica. Ainda que não se conheça todos os nomes, ela inclui uma comemoração geral. O sepultamento dos mortos nas igrejas ou nos cemitérios, nas imediações das igrejas, permitia à comunidade sentir a continuidade da presença dos seus entes queridos na proximidade das suas vidas terrenas, ajudando assim a cimentar o conceito da igreja enquanto comunidade peregrina, os vivos, comunidade sofredora, as almas em purificação no purgatório e as almas triunfantes, as almas santas no paraíso. Se o dia de todos os santos celebrava estes últimos, principalmente os santos anônimos, o dia dos fiéis defuntos honrava as almas do purgatório, e por estas eram oferecidas orações e sacrifícios. Já que o sepultamento é um ato religioso, não poderia ser estranho à Igreja Católica. É consolo para os vivos, uma forma de testemunhar sua ternura para com os familiares desaparecidos, como se os mortos pudessem encontrar alguma ajuda quando o lugar onde descansam é visitado e são encomendados pelas orações dos visitantes à proteção dos santos junto ao Senhor. Contudo, isso pode ser feito ainda em qualquer lugar. Quando não é possível você ir ao cemitério, quando não é possível você ir a uma igreja, é possível você orar em qualquer lugar pelo seu ente querido. Quanto àqueles túmulos magníficos que se vê no cemitério, há uma explicação. Esses túmulos são construídos como verdadeiros monumentos. Isso é feito para que as pessoas continuem a se lembrar deles, para que não aconteça de, tendo sido retirados da presença dos vivos, também sejam retirados do coração e da mente pelo esquecimento. Aliás, o termo memorial indica claramente esse sentido de recordação, da mesma forma como monumento significa que traz à mente, ou seja, o que a faz recordar. Eis o motivo pelo qual os gregos chamam de mnemon, ao que chamamos de memória. O monumento, na língua deles, mneme significa memória, a faculdade com a qual recordamos. Santo Agostinho trata da importância das orações dos mortos. Assim, quando o pensamento de alguém se concentra sobre o lugar onde o corpo de um ente querido jaz, e esse local esteja consagrado pelo nome de um mártir,
ele é recomendado ao falecido, querido A.S. Martin. E agora nós vamos ver o luto nas diversas partes do mundo. A morte é natural, é universal e não pode ser tratada como um tabu. As culturas e a sociedade vivem um luto de acordo com uma herança que vem há séculos e vai dando sentido a uma experiência importante como a morte, carregada de significados próprios que passam pela espiritualidade e pela religião. O homem não tem conhecimento definitivo do que acontece depois da morte. Nós temos apenas a fé. Mesmo do ponto de vista biológico, entender a morte do corpo, é uma consciência relativamente recente na história humana. Na falta de explicações, o homem foi construindo significados, e esses significados, ao longo da história, foram pautando comportamentos. Seja na maneira de realizar os procedimentos referentes ao velório, seja no dia de finados, essas variações desses comportamentos são notadas em diversas culturas. No Brasil, sobretudo nas cidades pequenas, ainda é costume ter um carro de som com alto-falante que sai percorrendo as ruas da cidade, divulgando a nota de falecimento e convidando a todos para o velório e o enterro. E vamos ver agora como é ao redor do mundo, né? Não somos somente nós os católicos que celebramos esta data, dia de finados. Em países de religião budistas, como o Japão e a Tailândia, ocorrem desfiles em homenagem aos mortos, além da preparação de oferendas com comida para que as almas fiquem alimentadas. Aqui no Brasil e em Portugal, é comum parentes comparecerem aos cemitérios e levarem flores e acenderem velas e lá fazerem orações aos seus entes queridos. No interior da Itália, por exemplo, é comum que quando uma pessoa morre, os familiares colam na porta, no portão de casa, um aviso fúnebre, muitas vezes decorado com fitas e ilustrado com uma fotografia do falecido, além de um texto semelhante aos anúncios de obituário de jornal que a gente conhece. Já a celebração mais famosa, sem dúvida, de finados, é no México. É uma cerimônia bastante conhecida. Eles promovem um momento de encontro entre os vivos que vão celebrar, visitar e honrar os seus mortos nos cemitérios. Há várias comidas que são próprias dessa época, comportamentos que são esperados. Essa cerimônia no México é uma cerimônia muito bonita. A alegria também está presente nos ritos de Bali. Lá, o mais comum é que os mortos sejam cremados, e a cerimônia é acompanhada por uma grande festa em honra ao falecido. Conhecida por ser a capital do jazz, Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem também um ritual fúnebre muito bonito, embalado pelo gênero musical, o jazz. Trata-se de uma procissão fúnebre que mescla tradições africanas, francesas e afro-americanas, conduzidos por uma banda. Os enlutados alternam entre alegria e tristeza. É uma celebração cartática, que procura evocar bons momentos vividos pelaquela pessoa que morreu. Nas comunidades budistas da Mongólia e do Tibete, acreditam ser necessário devolver o corpo à natureza, para que a alma siga em frente. Assim, eles têm o costume de cortar o defunto em pedaços e então depositá-los no alto de uma montanha, para que os abutres façam esse trabalho. Nas Filipinas, diversos grupos étnicos lidam de forma diferente com a morte e com as práticas funerárias. Os integrantes da cultura Itneg têm o hábito de vestir os defuntos com a melhor roupa. Sentam em uma cadeira e colocam um cigarro aceso em sua boca. Bangueia, por sua vez, eles vendam os mortos e os velam ao lado da entrada principal da casa. Já os Kabteno sepultam os mortos fazendo de um tronco de árvore o caixão.
Os Apaio têm o costume de enterrar os mortos sobre o chão da cozinha. Em Madagascar, por sua vez, persiste o costume de um ritual chamado Farmadihana. Trata-se de uma celebração que ocorre geralmente a cada 7 anos, em que os familiares exumam os restos mortais de seus entes queridos, pulverizando os ossos com vinho ou perfume. Uma banda acompanha a cerimônia, que ocorre de uma forma muito feliz. Já em Gana, é costume que o morto seja enterrado em caixões que representam o que eles faziam em vida, ou seus hobbies. Por exemplo, os executivos podem ser sepultados, por exemplo, em um sarcófago em forma de carro de luxo, em forma de escrivaninha, em forma de avião. Um fotógrafo pode ser enterrado em uma câmera fotográfica gigante. Um pecuarista pode ser enterrado em um caixão que represente uma vaca. Um marinheiro pode ser colocado num caixão que representa um navio. Então, são diversas as formas de se cultuar e de se honrar os mortos. Aqui no Brasil, é bom destacar que os nossos irmãos cristãos protestantes não celebram o dia de finados. Eles não acreditam em purgatório e não possuem o costume de rezar pelos mortos. Pois bem, pessoal, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, honra, venera e respeita os seus mortos. Temos que respeitar cada cultura, respeitar cada jeito de ser das pessoas. O importante é que nós não nos esquecemos daquelas pessoas que já passaram por esta vida, daquelas pessoas que nos serviram de exemplos, daquelas pessoas que nos amaram, daquelas pessoas que nós amamos. Então, hoje, tire um tempinho, tire 5 minutos para fazer uma breve oração pelo aquele seu ente querido, seu familiar, seu amigo que já faleceu. Dedique um pouco de tempo para fazer esta oração, para lembrar as coisas boas dessa pessoa que marcou sua vida, que marcou sua presença na sua família, que marcou sua presença na comunidade. Vamos honrar, vamos continuar amando e não vamos esquecer dessas pessoas que construíram a nossa vida, dessas pessoas que nos amaram, dessas pessoas que nos deram exemplos. Então, gente, feliz dia a todos e não se esqueçam, vamos aprender mais sobre a nossa Igreja Católica. E para isso, eu lhe convido, assine aí o canal, dê o seu like e participe de todos os nossos vídeos. Nós temos falado de vários assuntos ligados à Igreja Católica, dízimo, as pastorais e tudo mais. Conto com você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Agora, pastor.